Bola Não Para está no ar para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canalsp.com.br, no meu canal no YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda semana, toda segunda, uma entrevista inédita falando de esporte para você. Entra lá, participa, se inscreva a partir das 8 da noite, tanto no canal de São Paulo como no meu canal no YouTube. Você pode assistir o programa Bola Não Para e não tem desculpa, hein? Porque no canal de São Paulo tem reprises na programação, tem na terça, tem na quinta, sexta, sábado e domingo. Ah, Fred, não consegui assistir? Não, tem como você assistir através da programação do canal de São Paulo e no meu canal no YouTube fica lá para sempre, se Deus quiser, para sempre, a gente coloca sempre assim em relação à internet, mas fica o arquivo do programa na internet, você pode acompanhar com a gente. Eu vou conversar com o Henrique Carpigiani, nosso convidado hoje do programa Bola Não Para, psicólogo do esporte, um assunto bem interessante, vai falar sobre a psicologia no esporte, no e-games, né, o mundo dos games cada vez mais crescendo, não só em adeptos, em público, mas financeiramente também. O cara jogando videogame ganha muito. E a gente vai falar sobre isso também com o Henrique. Henrique, muito obrigado por atender o nosso convite aqui. Eu quero que você dê o seu abraço aqui ao pessoal do programa Bola Não Para. Eu quero que você fale um pouquinho da sua caminhada, porque eu sempre gosto de apresentar um convidado para quem está acompanhando a gente. A psicologia entrou na sua vida de que forma? Um grande abraço para você, viu, Henrique? Obrigado, Fred. Prazer estar aqui com vocês hoje. Pessoal daí de casa, legal que vocês estão participando. Participem mesmo. A psicologia entrou na minha vida, na realidade eu fiz a psicologia em geral, né? Quando eu escolhi fazer psicologia, eu fiz orientação profissional antes, na época do ensino médio, e deu ou psicologia ou medicina. Medicina eu não ia entrar, né? Convenhamos. Então, acabei optando pela psicologia, até por uma questão de habilidade mesmo. Eu sempre fui bom ouvinte. E acho que isso agrega bastante na profissão. Na realidade, algumas pessoas ainda confundem, achando que psicólogo é o que fala muito, quando na realidade a escuta ela é uma ferramenta mais importante até do que a fala. Então foi assim que a psicologia entrou na minha vida, ou que eu entrei na vida da psicologia, né? Pô, que legal. E aí depois, quando eu estava me formando, no último ano, eu fui fazer já especialização em clínica, e então terminei logo na sequência da faculdade, já terminei a especialização, fiz gestão estratégica de pessoas, para entender, porque eu sempre trabalhei em organização também, então eu fiz sempre esse paralelo entre clínica e organizacional. E sempre gostei muito de esporte. Acho que como grande parte da população, sempre fui um amante do ambiente esportivo, e tive a minha primeira atuação profissional mesmo em 2012, logo que eu comecei a especialização em psicologia do esporte, e foi sensacional, né? É um ambiente completamente diferente. Para a gente que estava habituado com clínica, sair daquele ambiente fechado e solitário e começar a trabalhar com outros profissionais em volta, não só com atletas ou com equipes, é mais leve, acaba ficando um pouco mais leve o ambiente. Por mais que eu sempre tenha trabalhado com alto rendimento, sempre competitivo. Legal. E aí o esporte foi exatamente pela paixão do esporte, Henrique, que você quis para essa vertente da psicologia no esporte? E até você falou de psicologia, né? Você sabe que o curso de jornalismo, pelo menos quando eu fiz o curso, não sei como está hoje, tem psicologia. No primeiro ano eu tive aula de psicologia, por exemplo. E é muito isso que você falou, realmente é mais ouvir do que falar. E nós, às vezes, jornalistas, a gente quer falar mais do que ouvir. E é importante uma boa entrevista a gente poder estar com os ouvidos atentos, né? Eu sempre falo isso. Não adianta você vir com a pergunta programada se você não ouviu o entrevistado, você vai deixar de perguntar alguma coisa importante. Mas eu queria que você falasse um pouquinho aí. Sempre foi, aí você já pegou a área do esporte e já começou a direcionar. O que te chamou a atenção quando você viu que a psicologia também na área esportiva poderia ser uma vertente para sua carreira? Eu acho que eu particularmente tive um crescimento até que rápido dentro da psicologia esportiva, né? Infelizmente, não digo infelizmente porque no mundo inteiro é assim, não é só no Brasil, tá? Geralmente você tem que começar com um trabalho mais voluntário para ir entrando e se inserindo no ambiente, para depois conseguir caçar algum tipo de vaga, alguma perspectiva de carreira em si. Nesse sentido, eu não digo sorte, porque eu investi nisso, logo que eu entrei na psicologia do esporte, na especialização, tinha que fazer o estágio obrigatório. E aí eu fui fazer um ano de estágio lá em Santos, na Unisanta, com a natação. Do presidente Marcelo Teixeira, ex-presidente do Exato. Santos.
Exatamente. Se eu não me engano, ele está no conselho do Santos Ele ainda, né? é do Conselho do Santos, sim, mas foi presidente do Santos e na Unisanta ele é o que comanda O ali, é a reitor. Unisanta, o É, reitor, e a Unisanta que abre as portas para diversos esportistas, principalmente no campo da natação, na natação olímpica. Já entrevistei diversos atletas que treinam ou já treinaram pela Unisanta. legal. E lá eu tive uma grande escola, né? Que foi. Não tinha o serviço de psicologia do esporte, então foi algo que foi inserido. Inicialmente era para eu atuar só com a categoria de base. Em menos de 6 meses já comecei a atuar com o profissional e com a categoria júnior, né, que é sub-19, e deu liga. Então ali eu já comecei a ganhar um certo espaço e comecei a ver que isso dava uma carreira legal. E como teve a abertura e inclusive a procura deles para que eu, depois que terminasse o estágio, eu continuasse como profissional, o crescimento ele foi muito rápido. Então, eu sempre dividi muito entre clínica e psicologia do esporte desde que eu comecei a trabalhar com esporte. Pô, que legal. E falando sobre a psicologia no esporte, né, Henrique? A gente está numa caminhada há um certo tempo e a gente já viu muito sobre esse assunto. Primeiro, existe ainda, até hoje, existe uma rejeição em relação à psicologia no esporte, muito mais do futebol do que de outras modalidades, mas o futebol existe. Ah, eu não sou maluco, eu não preciso de psicólogo, eu não sou doido. Para que psicólogo para mim? Pô, você está me estranhando. O cara, ele leva para o lado pessoal, ele não vê como uma coisa que pode melhorar o seu desempenho, ele vê como um lado, como se você estivesse, entre aspas, doente. Uhum. Como que você observou e como que você observa hoje esse nicho da psicologia no esporte? Ainda existe resistência? É realmente só no futebol? No esporte coletivo que tem mais dificuldade? No esporte individual, quando o cara percebe um resultado do dia a dia, ele se sente mais solto e até mais livre, inclusive, para poder conversar e poder trabalhar? Como que você vê isso, Henrique? Eu acho que assim, o futebol ainda apresenta bastante resistência, né, especialmente no Brasil. Em outros países isso, por exemplo, já não ocorre, né? Você pega o próprio Barcelona, tem um departamento de psicologia do esporte. Sei lá quantos profissionais estão inseridos nisso só no Barcelona. Então, você pega outros exemplos vindo de fora e você vê que não é um bicho de sete cabeças, né? A gente não está lá para tratar maluco, a gente não está lá para até a gente não está lá para ser clínico. Sim. A psicologia do esporte, isso precisa ser bem entendido, bem explorado, né? Acho até uma falha nossa de psicólogos, quando algumas pessoas do futebol, por exemplo, ainda não entendem qual é o nosso papel. Acho que a gente precisa se expor um pouco mais e explicar um pouco mais como as coisas acontecem. A gente já teve alguns bons exemplos de outros profissionais em alguns clubes grandes, né? Botafogo, Palmeiras, Flamengo e por aí vai. Mas ainda acho que tem uma resistência por não entender direito o papel. Então, só para explicar, o psicólogo do Sim. esporte, ele vai trabalhar no desenvolvimento de habilidades psicológicas que impactam diretamente no desempenho ou mesmo no comportamento do esporte ali, do jogo, né? Sim. Então, atenção, concentração, autocontrole. é, eu gosto de usar bastante o autocontrole para não falar controle de ansiedade, porque às vezes não é só ansiedade. Às vezes é raiva, às vezes bate algum outro tipo de variação emocional e que afeta muito na tomada de decisão. Então, são essas habilidades, ou esse conjunto de habilidades que são desenvolvidas individualmente. E Certo. aí a gente pega dois panoramas, do esporte individual ou do coletivo. E aí o coletivo, além da abordagem individual, para desenvolver essas habilidades todas, ainda tem a sinergia do grupo, a coesão do grupo. Então a comunicação precisa estar muito afinada, é, a confiança de um com o outro, e não é de falar da boca para fora, eu confio, é de demonstrar isso em atitude, e como construir até um certo protagonismo, né, de Sim. união mesmo, de Sim. grupo, perante todos os desafios e que vão acontecer no decorrer de uma temporada. Então, particularmente, eu acho ainda que o futebol resiste um pouco, apesar de que grande parte das categorias de base já Já tem. possui, sempre possuiu, né? Eu sei que o São Paulo, por exemplo, tem uma categoria de base fortíssima, com atuação de psicologia esportiva, que é o Bilek, se eu não me engano, está lá ainda, o Gabriel. E alguns outros clubes aqui em São Paulo também. O Palmeiras eu sei que tem também. Santos teve por muito tempo, não sei como que está agora. Mas isso assim, mais categoria de base, né? Profissional ainda é um mercado que a gente precisa se inserir melhor. Mas eu acho que a gente precisa ser melhor compreendido e para isso a gente precisa explicar melhor também. E eu acho que um grande defeito
para a inserção do psicólogo num grupo esportivo, principalmente do futebol, né? A gente observa muito mais, porque infelizmente no Brasil a gente fala muito mais do futebol, a gente cobre muito mais o futebol do que os outros esportes, infelizmente é isso. É o trabalho com o tempo, né, Henrique? Porque às vezes você é chamado numa emergência, quando está num momento ruim, Exato. você tem que fazer aquele raio-x do atleta, de todos os atletas, você faz aquele raio-x que você estava falando agora, você traça toda a personalidade em relação à reação de emoções, tem que fazer tudo isso Da rápido. comissão técnica também, Comissão tá? técnica também, sim. Comissão técnica também. Você tem que juntar tudo e tentar traçar um paralelo, traçar um perfil para que o grupo consiga, através do que você analisou, fazer melhorar o desempenho emocional do intelecto também. Mas isso às vezes não é em coisa de 2, 3 meses, é uma coisa que trabalha a longo prazo. E às vezes não dão esse tempo. E também existe essa resistência que eu disse há pouco. Eu não sou maluco, eu não vou falar nada, eu não vou fazer isso. Porque existe também, né, Henrique, essa dificuldade ainda do preconceito em relação à psicologia, né? Existe, até porque existe um conceito, da mesma forma que existe a periodização física ou técnica, existe a periodização psicológica. Então a gente precisa de um tempo para isso mesmo. É claro que a gente consegue adaptar. Por exemplo, até mudando um pouco de foco, a hora que a gente sai do esporte tradicional e vai para o eletrônico, que é a outra modalidade que eu E a gente vai atuo, falar sobre isso. a noção de periodização muda. Tá. Porque o campeonato é curto. Sim. Então você tem que desenvolver muito rápido. E tem que trabalhar bem rápido mesmo. No caso do futebol, você pega, sei lá, como foco um campeonato brasileiro, que é o ano inteiro, você tem tempo para desenvolver algumas habilidades. Se você, no mundo ideal, consegue entrar numa pré-temporada, fazer a pré-temporada, a preparação junto, alinhada com preparador físico, fisioterapeuta, etc., de um aspecto de preparação mesmo para a competição, você sai ganhando. Mas o problema acontece também desse jeito, de que muitas vezes a gente é chamado a hora que uma bomba já estourou. Sim, sim. E aí vai apagar incêndio. E não é fácil, porque existe todos esses obstáculos citados aí em relação ao futebol. Eu ainda quero continuar ainda do assunto do esporte, Henrique, a gente vai entrar para o esportes no segundo bloco, para a gente falar só sobre esse assunto, mas como você tem visto, a gente vai ter Jogos Olímpicos agora, e o cenário de Jogos Olímpicos diferente, né? Primeiro, a tensão da pandemia, porque os Jogos eram para ter sido em 2020, será realizado agora em 2021. Tem essa tensão da pandemia. Aí, outra coisa, público, só público local, não terá torcedor. Então, assim, o atleta vai lá competir, ele não vai ouvir Brasil, Brasil no fundo, ele não vai ouvir o nome dele sendo gritado, é totalmente diferente, isso é uma população local. É claro que pode ter brasileiros do Japão que vão acompanhar, mas é um número muito ínfimo, menor do que se fosse uma Olimpíada tradicional, normal. Você acha que isso pode mexer com o atleta, Henrique? O desempenho pode ser diferente com uma Olimpíada diferenciada, com pouco público, público só local, todo esse trabalho em relação... Tem gente se classificando agora para os Jogos Olímpicos, para julho, né? Então, assim, tudo isso pode mexer, pode ser uma preparação, o cara tem que estar bem focado mesmo para não se perder na hora do momento decisivo, porque a gente sabe que o brasileiro no emocional, principalmente nos Jogos Olímpicos, que é assim, ele fica 3 anos e meio, às vezes no ostracismo, às vezes as pessoas pouco falando do atleta. Chega na hora da Olimpíada, aí aquela avalanche de entrevistas, de gente querendo saber mais, daquela pressão, olha, é favorito, e fica pressionando o cara para conseguir a medalha, para conseguir o bom desempenho, e só vale ouro, né, Henrique? Medalha de prata, o cara já foi mal, né? Por incrível que pareça, não deveria ser assim. O primeiro perdedor é o segundo lugar. Né? Como que você vê isso? Você acha que vai ser uma Olimpíada de formato diferente pelo lado emocional também, Henrique? Eu acho que do lado emocional, com certeza vai ser diferente, porque o contato com o público ele é muito grande, muito presente em Jogos Olímpicos, mesmo Pan-Americanos, qualquer competição de grande porte. Né? Por outro lado, até por uma questão de comportamento de torcida e de envolvimento, a gente pode remeter, por exemplo, à Copa de 2014. Foi bom para o time brasileiro jogar em casa? Uma tragédia. Então, mas eu acho que teve muita pressão, né? Sim, teve muita expectativa. Exato, Os caras chorando no hino era um retrato de como eles estavam emocionalmente, né? Exatamente. Então, eu acho que os atletas, especialmente esses que já estão classificados aí para as Olimpíadas, eles estão num preparo que de uma periodização que seria de um ciclo de 4 anos virou de 5. Então, até ganharam tempo. E 1 ano de período de adaptação já é um bom período, desde que você faça todo o acompanhamento adequado, né?
e a preparação bem feita. Eu acho, ao meu ver, que sim, acho que em termos de desempenho, pode ser o mesmo, porque só muda esse fator de torcida, ou até melhor em alguns casos, porque não tem tanto esse peso e essa cobrança que nem sempre é uma motivação. Às vezes é um freio, né? Eu acho assim que o atleta, e acho até que isso é de tirar o chapéu, que o Comitê Olímpico ele tem uma equipe de preparação psicológica, né? Uma equipe de preparação mental com vários psicólogos envolvidos, e todos eles eu sei que estão trabalhando arduamente para que a gente faça uma boa Olimpíada daquelas modalidades que estão classificadas. Então eu acho que vai ser ainda assim vai ser bom. Que bom. Apesar de pandemia e de ter todo esse cuidado e todo esse susto, né? Medo, acho que são alguns comportamentos, algumas emoções aí que devem aparecer por conta do quadro de pandemia. Mas em relação a Jogos Olímpicos, o atleta ele já vai para lá com uma cabeça de que quer ganhar. Ninguém vai lá para brincar. Né? E não é pela torcida, é pela oportunidade, pela visibilidade. Então acho que tudo isso já foi preparado. Legal. Nós estamos conversando com o Henrique Carpigiani aqui no programa Bola Não Para, que vai a um rápido intervalo e já voltamos já para falar do mundo dos games, como que ele entrou nisso tudo. Você vai saber aqui com a gente, com o Henrique Carpigiani, psicólogo do esporte, no A Bola Não Para. Já voltamos. Tô aqui no Versa Brooklyn, vem pra cá, Rua Senador Milton Campos 175, tô no decorado, vem conhecer, eu tô ao lado do Piquet, corretor da Camargo Correia, é só procurar ele. Estúdio, quem tiver interessado no estúdio Piquet, parcelas a partir de R$ 490. Fechando o negócio, Ganho final de semana na pousada Flores do Lázaro, em Ubatuba. Vem pra cá conhecer. A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, e se inscreva lá no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, toda semana, toda segunda, a partir das 8 da noite, uma entrevista inédita falando de esporte para você. Estou conversando com o psicólogo do esporte, Henrique Carpigiani, falamos um pouco em relação ao esporte, ao futebol, à psicologia, exatamente nas modalidades esportivas mais tradicionais. Mas está crescendo e cada vez mais o e-games ou o mundo dos videogames, mas de competição profissional, com o pessoal ganhando muitos adeptos, fazendo lives aí com milhões de pessoas assistindo, ganhando grana, e que grana para jogar. Quem pode imaginar, pô, jogar videogame, o cara ganhando e ganha bem, né? Claro, os competentes na área, e tem competições individuais e grupos, e a psicologia no esporte já vem atuando nisso. O Henrique Carpegiani também atua nesta área. Eu conheço até outros psicólogos que atuam também nesta área do mundo dos games, e é uma área, um filão interessante aí para a psicologia do esporte. E como que aconteceu para você, Henrique? Como que surgiu o mundo dos games para você atuar? Vamos lá. Eu já atuava há um certo tempo com modalidade tradicional e surgiu uma oportunidade numa equipe de League of Legends, na época chamava Cade Stars, hoje em dia é Vivo Cade, em 2016. Foi a minha porta de entrada. Então, eu estava na época trabalhando com um atleta olímpico, inclusive, com toda a preparação para as Olimpíadas do Rio, e surgiu mais essa oportunidade, mais essa brecha, né, no mercado, e ouso dizer que é uma das modalidades que mais tem inserido e mais tem aceitado psicologia do esporte. Então, é um dos ambientes que a gente é mais bem quisto. Todas as equipes, todas as grandes equipes possuem, pelo menos um. Então, às vezes mais de um. Então, acho que foi lógico, é um choque, né? Você parar para pensar, claro. Mas jogo de computador, ele tem esse nível, e tem esse nível. E você pega, historicamente, já tinha, né? Desde a época do Street Fighter, mesmo o primeiro jogo de futebol no videogame, já existia esse tipo de campeonato, já era grande para a época, só que não tinha uma facilidade de transmissão como a gente tem hoje. Então, acho até por isso viralizou tanto, dessa facilidade de você poder acompanhar por outros canais, como o próprio YouTube,
a Twitch também, e isso acaba pegando um público bem engajado. Então é legal de ver a quantidade de pessoas que assiste e a diversidade também de modalidade, né? Eu trabalho muito com League of Legends, mas já trabalhei com Rainbow Six, tem equipe de Free Fire, o COD está ganhando espaço de novo, PUBG e diversas modalidades, o próprio FIFA continua, PES também, Fórmula 1, putz, é um universo. Da mesma forma que você possui no esporte tradicional um universo de modalidades, no eSport também. Pô, que legal. Eu conheço o João Kozak, né, que é psicólogo do esporte, que também trabalhou nessa área do esportes aí, já entrevistei ele também a respeito. E qual é o seu trabalho em si, Henrique? O que você trabalha? É de forma individual? É com equipe? E o que busca o psicólogo do esporte nesta área? Né? Eu queria que você contasse um pouquinho. A mesma coisa que do esporte tradicional. Tá. Porque em termos de habilidades psicológicas, atenção, concentração, tomada de decisão, autocontrole, são exatamente iguais em qualquer modalidade. Tá. Tanto esporte coletivo, individual, modalidade tradicional ou eletrônica, as habilidades psicológicas são as mesmas. Então, a única diferença talvez é que por ser um esporte coletivo e que você tem poucos jogadores, você consegue dedicar um pouco mais de atenção no individual. Mas o coletivo não pode ser deixado de lado em hipótese alguma. Então, o trabalho ele é muito semelhante. Eu trabalho muito com uma ferramenta que chama Biofeedback. Associado a essa ferramenta, eu uso software de jogo de atenção e concentração, variação de atenção, né, de você variar estímulo o tempo todo, porque é basicamente aquilo, né, uma metáfora daquilo que ele vivencia no jogo, que pode ser por console, pode ser por emulador, pode ser por PC ou pelo celular mesmo, né, o mobile. Então, o que vai mudar muito é a atividade mecânica, mas em questão psicológica é exatamente a mesma coisa de outros esportes. Oh, que legal. E o que acontece fora da vida dele, você analisa, ou das pessoas que fazem parte do grupo, ou é só exatamente o esporte em si, Henrique? Só o desempenho esportivo, ou esse envolvimento emocional fora do esporte, você também participa também? A gente sempre ouve, né, acolhe, mas se for para uma pegada mais clínica, nesse caso, como eu estou inserido no ambiente de trabalho, eu encaminho. Tá. Eu encaminho para que ele faça um acompanhamento clínico mesmo, se for o caso, tá? O que eu acho meio difícil é você misturar um pouco as atuações. Ali a gente está em busca de resultado mesmo. Tá. O objetivo final pro psicólogo do esporte inserido nessa alta performance é ser campeão também. Então, quanto mais você, entre aspas, perde o foco, Tá. pior para o trabalho em grupo ou para o trabalho voltado para o desempenho. Então, não que eu não vá escutar ou, tipo, sai daqui, não quero falar sobre Sim. isso, não vou interromper, vou acolher, com certeza, mas se for o caso de dar andamento para essa abordagem, aí eu prefiro fazer um encaminhamento. Porque pode pode influenciar o desempenho, não pode, Henrique? Assim, Pode, problema pode. externo pode atrapalhar algo no grupo, algo individual, no desempenho do atleta, daquele que participa do mundo videogame, não é isso, Henrique? Isso, exato. A gente tem que pensar no jogador de esporte como se fosse um jogador de modalidade tradicional mesmo. O quanto tem fatores externos que podem influenciar. Aí entra uma abordagem psicológica, Tá. que é de você se blindar, de você saber, entre aspas, meio que se fechar para o mundo externo e se concentrar só na tarefa e executar aquilo que é esperado e aquilo que você treina para fazer da sua profissão. Então, diversos fatores podem interferir. Uma briga em casa, uma treta com namorado ou namorada, torcida. O fator torcida Sim. também pesa e muito, Sim. até de uma forma um pouco pior, talvez, porque é tudo online, né? Então, Na o hora. peso, xingamentos, ataques, É, etc., não é ali no campo, que é aquele momento de sim, desabafo. sim. Não, é a semana inteira e pesa muito. Então, tem um monte de fator que pode interferir, sim. Isso você tem razão. E até sobre, pra seguir nessa linha, depois eu tenho uma outra pergunta para fazer.
normalmente a gente, como ser humano, a gente pode receber 10 elogios. Aí uma crítica, a gente fica só pesado, né? Só fica só olhando ali, fixado naquela crítica. E no mundo virtual, tem aqueles que, de uma maneira até hostil, agem de uma forma que a pessoa percebe que te abala psicologicamente, ela continua fazendo isso até ver você caído, né? Entre Afundar, aspas. né? Até você É um bullying, né? É um Não deixa bullying. de ser um bullying. Isso, e tem muito isso na rede social. Hoje a gente faz assim, eu participo de transmissão de internet, via YouTube de futebol, algo que quem cresce muito, que é o web rádio via no YouTube, e você vê maldade, né? As pessoas comentam de maldade para destruir uma pessoa. Eu acho isso é uma coisa que eu não entra na minha cabeça isso, mas as pessoas Não faz fazem. sentido. Não faz Mas não sentido, faz mas sentido as mesmo. pessoas fazem isso. Detonam fisicamente, sobre o trabalho da pessoa, algo cruel. As pessoas são cruéis, às vezes, nas redes sociais. Não é a maioria, mas existe isso. Como você trabalha. Existe, Fred, assim, eu vou até dar um exemplo pior, né, no Sim, caso. Uma coisa é, pela minha performance, alguém entra na minha página para me fazer uma crítica. sim. Crítica, tudo bem, é bem-vinda. Faz A gente parte. aceita isso. Isso. Xingamento, agressão, o próprio bullying, já para mim é um negócio que não desce muito, não engulo tanto. É. Agora, vamos pegar um exemplo assim, um jogador ele jogou mal uma partida, ou o time perdeu e quem está assistindo botou na conta desse jogador, Sim, né? Porque tem essa diferença também. sim. A gente está vendo o boneco na tela, a gente não está vendo o jogador. Então a gente está tirando um monte de conclusão que não necessariamente faz sentido, né? Só quem realmente está presente consegue ver Sabe o que que. aconteceu. Então, beleza. E aí bota na conta desse jogador. E aí começa a queimar esse jogador. Desse jeito que você falou. Sim. Agredir, ver se abala, se abalou já era, né? Porque infelizmente quando você está na internet, aquilo que você produz fica. E aí você não tem muito como ter controle do que vai acontecer. Mas a parte pior que eu vejo não é essa, desse comportamento. É de, por exemplo, entrar na página do pai ou da mãe desse Nossa. jogador. E aí começa a martelar lá. Então, foge completamente do que seria aceitável, né? Mesmo de comportamento de torcedor. É uma coisa você defende um time, uma equipe, porque você torce para ela, e aí você fica pé da vida quando perde, o que é normal. Sim. A gente entende isso. Até xingar um jogador eu entendo também, porque A você tá frustração com da raiva. derrota, a gente Exato. entende, né? Agora, de virar disso para um comportamento de violência e de agressão, não só para o jogador, não só para a equipe que você torce, e expandir isso para familiares, aí começa a entrar num. Eu não digo nem que eu faça um trabalho para que os jogadores não sintam isso, mas eu gostaria muito de fazer um trabalho para que essas pessoas não fizessem mais isso, porque não é aceitável. Não, realmente muito triste. E olha que eu estou citando algo que eu convivo no YouTube, que é menor do que isso que o Henrique está falando sobre o mundo dos games. Com certeza é muito pior que ninguém vai lá na parte da minha família me xingar. Mas assim, não só comigo, eu vejo com vários pessoal da equipe, assim, as coisas tão. Eu não acredito que um ser humano pode chegar a esse ponto de ofensa, de tentar fazer com que a pessoa seja humilhada num chat, numa conversa online ali, durante um trabalho da pessoa, porque no nosso caso é o nosso trabalho, né? E no caso do Exato. pessoal do Games também é o trabalho dele, porque ele tá jogando profissionalmente para conquistar, para ser campeão, ganhar prêmios e faz parte. E as reações das redes sociais estão cada vez piores e é uma coisa que realmente isso me incomoda bastante e é legal a gente poder falar desse assunto. Outro detalhe, Henrique, assim, nós temos aqui a estigma. Quem joga nos games é um menino introvertido, tímido, que não tem uma grande relação social, né? O mundo fechado dele e fica lá horas e horas treinando, jogando, porque é o mundinho dele. Pô, a mãe fala, meu filho não come, ele só pensa em ficar no videogame. A gente tem todo esse cenário, né? Sobre quem participa e quem compete. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Henrique. Isso aí é um mito. Acho que em algum momento isso já foi verdade, mas acho que não. Hoje em dia, até por essa crescente, por ter virado uma modalidade profissional, inclusive de campeonato, e como você mesmo falou, de remuneração e premiação, por aí vai, o perfil mudou, né? Ele mudou e não é de hoje, tá? Você pega desde quando eu entrei, em 2016, já era um outro perfil muito semelhante ao atual, de pessoas educadas, são pessoas legais,
têm habilidade social, sim, se relacionam e muito bem com outras pessoas, têm grupos de amigos, não são pessoas isoladas, não são tão introspectivas ou introvertidas, como você mesmo disse, que é o que é esperado. Não são. São pessoas normais, que têm uma atuação e que treinam muito aquilo. Eles não ficam jogando o jogo o dia inteiro, eles ficam treinando. Tem variação tática, tem variação de picks, né, de escolha de personagem, técnica, mecânica, assistir outros bons jogadores jogando para pegar alguma jogada, movimentação. Então, é um treino. São 8 horas por dia, como qualquer outro trabalhador brasileiro, e que com uma única finalidade, que é de representar bem aquela equipe ou a camisa que ele veste. E além, a parte disso, fazem atividade física, o que é recomendado, buscam se alimentar adequadamente. Então, todo aquele estigma mesmo, acho que é um mito. Hoje em dia é um mito. É um mito. Tá? 90% do universo dos games. Não é um nerd, né, o Henrique Mullen? Não é. Ele tem realmente gostos voltados para o jogo. Sim. Tipo, gosta de assistir um anime, por exemplo. Mas, pô, vai assistir um anime sem esse preconceito que você vai ver que é legal também. Então, não é um nerd, como você mesmo falou. Legal. Henrique, a gente já está na parte final da nossa entrevista. Agora, num aspecto geral, não só do esporte, mas das pessoas, né? Vejo muito hoje as pessoas muito sensíveis, Henrique, né? A gente tem no popular, o pessoal, a geração Nutella, o mimimi. As pessoas estão mais sensíveis mesmo, Henrique. As pessoas têm mais acesso à informação e aí muda-se comportamento. Como que você avalia hoje, no geral? Há essa mesma sensibilidade? A nossa geração, acho que a gente tem idades parecidas, eu acredito, Henrique. Era diferente, a gente reagia de formas diferentes a problemas que surgiam nas nossas vidas. Hoje se mudou um pouco. A tecnologia ajuda e também em alguns momentos atrapalha em relação à resolução de problemas. Como que você vê isso, Henrique? Eu acho que de uma maneira geral, se a gente for pegar umas 2 gerações anteriores à nossa, as normas sociais elas eram mais veladas, não eram tão as claras. Sim. Né? E você pega uma geração que seria dos nossos pais, eles já começaram a romper algumas barreiras, mas seguravam outras. Né? Hoje em dia, acho que as gerações mais novas, nem coloco a nossa, boto uma geração até mais nova do que a gente, não tem tanto esse... Não é limite, né? As coisas já são mais livres até. Então, dizer que a geração Nutella porque briga por tudo ou porque é sensível demais, na realidade a gente também talvez fosse na nossa geração, só que a gente era reprimido, a gente não podia, né? As dos nossos pais, então, nem se fale, dos avós, a cultura mudou. O homem não pode chorar, né, por exemplo. Exatamente. E são algumas coisas que continuam até hoje. Sim. Né, para pessoas da nossa idade. Talvez para os mais novos não, que eles já entendam que não tem problema, mas para a gente permanece. Então, eu acho que o excesso de informação, de acesso à informação, ele ajuda, mas ele também pode ser um prejudicial, porque a gente nunca sabe a fonte dessa informação. E aí você pesca alguma coisa, por exemplo, na internet, torna aquilo verdade, mas você não sabe se tem comprovação ou não. Só que nisso, uma outra pessoa vai ficar sensibilizada porque você está apresentando um ponto de vista. E aí o comportamento ele está meio insano nesse sentido. Eu acho que todos estamos sensibilizados de uma maneira geral. Pandemia. Né? E por enquanto esquece aspecto econômico, só de parte de saúde mesmo. Muita gente morrendo, muita gente. E não é só por causa do Covid. Sim. Então o Covid é só mais um aspecto na vida do brasileiro especialmente, é só mais um, que é muito sério sim, que tem que ser cuidado, mas é mais um. Então você se protege de Covid e aí desenvolve, sei lá, alguma outra coisa, só que o fato de você ser consciente de algumas coisas pode incomodar quem está num aspecto de negação. Né? O negação, ou o que o pessoal chama de negacionista, não é aquela pessoa que conscientemente quer ser do contra. É porque é doloroso entrar em contato com essa realidade. Então, vive um mundinho como se não existisse mesmo. Então, eu acho que as pessoas estão realmente mais sensíveis. Não vou dizer que é sem motivo, é com motivo.
E o que eu acho uma pena é que as pessoas estão se atacando muito e se estressando bastante também. Henrique Carpigiani, muito obrigado por participar aqui do programa Bola Não Para. Fiquei muito feliz de conversar com você. Espero a gente conversar em outras oportunidades. Quando nós voltarmos ao estúdio aqui em São Paulo, Vai ser um você prazer. possa participar do nosso programa ou através de live no Instagram. Sempre é bom falar desses assuntos, sempre importante. Cada vez mais a gente introduzir, falar mais da psicologia do esporte no nosso cenário, né? Eu, como jornalista esportivo, é importante cada vez mais abordar outros assuntos que não só o futebol, porque o esporte não é só o atleta, o desempenho ou o treinador, é muito mais. Tem comissão técnica, nutricionista, psicologia, tem o coaching esportivo, que também é uma outra área inserida também no esporte, que é um outro detalhe, um outro aspecto, mas a gente vê que tem outros nichos aí do esporte envolvidos, é sempre importante falar. Muito obrigado, viu, Henrique? Valeu, Fred, foi um prazer. Obrigadão. Agradecendo o Henrique Carpigiani, que foi o convidado dessa semana do programa Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com entrevistado inédito falando de esporte para você. Até lá!